Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do canal Minutos do Fim. No dia de hoje, nós vamos estudar sobre a introdução do livro de Apocalipse e nós vamos falar dos principais destinatários para quem esse livro foi escrito, que são todos vocês. Antes da gente iniciar o programa de hoje, eu quero agradecer enormemente o carinho da sua audiência. Eu quero pedir para que você participe junto com a gente, enviando o seu e-mail e participando também no nosso chat. O nosso e-mail é duvidas@minutosdofim.com. O nosso canal no YouTube, você pode se inscrever nele e recomendar a outras pessoas. Pedimos também que você curta a nossa página no Facebook e assim poderemos alcançar mais almas com a verdade presente. Para o estudo de hoje, quero convidar todos vocês, queridos irmãos e irmãs, a uma palavra de oração para que Deus nos dê sabedoria no manusear a palavra dele. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória. E ao nosso Salvador Jesus Cristo, seja dada a honra e glória para todos sempre. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença para pedir, para suplicar que o Senhor nos dê sabedoria ao abrir as Tuas santas Escrituras. Pai, fala o Senhor ao coração dos irmãos e irmãs, dos Teus filhos e filhas, para que a verdade presente encontre morada dentro do coração deles e prática em suas vidas, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje, ele dá início a uma série das 7 igrejas de Apocalipse. Antes da gente entrar diretamente no assunto e nas mensagens a essas igrejas, é necessário que, como medida de preparação, como passo introdutório, a gente analise alguns versos que antecedem as mensagens a estas igrejas, para que a gente tome posse do conteúdo dela de maneira apropriada. Nunca é demais fazermos uma introspecção naquilo que o Senhor disse nas palavras introdutórias do Apocalipse. Portanto, o estudo de hoje será uma introdução para o estudo das 7 igrejas, as 7 cartas que foram escritas nos primeiros capítulos de Apocalipse. Eu quero convidar todos vocês para que peguem as suas Bíblias e a maior parte dos versos que nós veremos hoje estarão no primeiro capítulo do Apocalipse. Hoje, então, eu convido vocês, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura do primeiro verso bíblico, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Há muitos que imaginam que o Apocalipse, em razão da existência de bestas, de dragão, em razão da existência de um milênio, acham que se trata de um livro misterioso. Todavia, a primeira palavra que inicia o livro do Apocalipse joga por terra toda essa concepção. O Apocalipse não é mistério, o Apocalipse é revelação. E é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Nesse primeiro verso, é importante assinalar uma lição sobre o tema de adoração. Nós vemos que essa revelação chegou até nós por meio de um desencadeamento entre personagens celestiais e personagens humanos. Vemos que Deus, o Pai, entregou a revelação a Jesus Cristo, que por sua vez entregou ao anjo, e o anjo trouxe a João, que como ser humano nos representava. Essa mensagem entregue para João é também entregue extensivamente a todos nós, os cristãos e cristãs, aqueles que veem em Jesus Cristo o seu Salvador. Há uma característica comum entre todos esses primeiros 4 personagens. Todos eles têm o atributo da pessoalidade. Deus, o Pai, é uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, é outra pessoa. O anjo é também uma personalidade, ele é uma pessoa, claro,
uma pessoa de uma classe diferenciada, um anjo, e João, a pessoa humana. Temos Deus o Pai e Jesus Cristo representando a divindade. O Espírito ministrador aqui, que é o anjo, fazendo a comunicação e entregando a revelação aos seres humanos, amando de Jesus Cristo. E João, os seres humanos. Percebam, irmãos, o que une Jesus Cristo com Deus o Pai é a comunhão do Espírito Santo. Há um só Espírito, tanto em um quanto em outro. Alinhado a esse Espírito Santo estão os anjos bons, esses que descem da glória e vêm atuar em favor da salvação dos seres humanos. E João, como cristão, como ser humano redimido, também é colocado dentro desse alinhamento espiritual. Portanto, Deus o Pai, Jesus Cristo, o anjo e João, todos eles alinhados espiritualmente. A mensagem é transmitida de um a outro pelo poder do Espírito Santo. Fosse o Espírito Santo uma pessoa diferente do Pai e do Filho, e certamente estaria assinalado nesse primeiro verso bíblico. Acompanhe comigo a leitura dos próximos 2 versos. Apocalipse capítulo 1, versos 2 e 3. João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Na sequência dos primeiros versos de Apocalipse, há aqui o registro de uma bênção para todos aqueles que investigam a matéria disciplinada nesse livro. Bem-aventurado aquele que lê. Você que lê as palavras dessa profecia, você tem uma bênção na sua vida. Bem-aventurado aqueles que ouvem e bem-aventurado aqueles que guardam. Ler, ouvir e guardar o que aqui está escrito traz para a nossa vida espiritual uma grande bênção. Deus está no céu com estoques de bênçãos. Muitas vezes, bênçãos que estão paradas em razão do livro do Apocalipse, por exemplo, não ser explorado como deveria ser. A bênção para os leitores, ouvintes e guardadores dessa palavra. E o céu deseja derramar essas bênçãos sobre todos os cristãos. Haverá aqueles que não lerão, haverá também aqueles que não ouvirão. E por fim, aqueles que não guardarão as palavras desta profecia. A bênção não é para estas pessoas. Não porque Deus não quer dar, mas porque essa pessoa se coloca em um lugar onde essas bênçãos não os pode beneficiar. Esses são os 3 primeiros versos do Apocalipse e fizemos aqui breves reflexões sobre eles. Vamos continuar o nosso estudo. E para continuar, eu quero que você participe junto com a gente. dúvidas@minutosdofim.com, esse é o nosso e-mail, e você pode interagir com a gente. Envie a sua mensagem, a sua sugestão, envie a sua crítica, envie a sua dúvida, e nós iremos atendê-los para que possamos, como Jesus Cristo fez em seu ministério terrestre, servir a todos vocês. Amém? Participe também conosco no nosso chat. Você envia a sua pergunta e elas serão respondidas conforme forem aparecendo as respostas aí na tela. Tudo bem? Seguindo o nosso estudo, vamos ao verso 4 e aqui alcançamos a introdução do estudo às 7 cartas. Verso 4 e verso 5 diz assim: João, acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura, para que você não perca nenhum detalhe. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Esse primeiro verso, ele identifica o destinatário
e o remetente do Apocalipse. João dá a sua saudação em nome de pessoas que estão no céu. O destinatário, desde logo, é apresentado às 7 igrejas que estão na Ásia. Nós já falaremos sobre essas 7 igrejas, o que elas representam. Antes disso, convém que a gente explique quem são os remetentes dessa carta, que é para nós, os seres humanos, os filhos e filhas de Deus. Irmãos, João fala de 3 pessoas aqui. A primeira delas, ele não dá o nome a essa pessoa, mas diz que ele é, aquele que era e que há de vir. E diz também que esse que recebe essas características possui um trono, por meio de onde os 7 espíritos estão em volta. Então, aquele que é, que era e que há de vir é uma pessoa que tem um trono. Nós vemos no verso 5 que João cita Jesus Cristo. Então, essa pessoa que é, que era e que há de vir e que tem um trono, não é Jesus Cristo, por exclusão. Se não é Ele, e se no verso 1 nós vimos que Jesus Cristo recebeu do Pai a revelação, por exclusão, a única pessoa que pode se encaixar nessas características é Deus o Pai. Deus o Pai é, nessa saudação de João, aquele que é, que era e que há de vir. Bom, identificamos já 2 pessoas. Foi necessário fazer uma reflexão bíblica para descobrirmos que era Deus o Pai, porque Jesus Cristo já está aí explicitamente declarado. Falta identificar quem são os 7 espíritos que estão diante do trono. Devemos entender o número 7 como o número que indica totalidade. Totalidade aqui no caso de espíritos. O que a Bíblia chama de espíritos que estão ao redor do trono de Deus? Eu convido vocês, irmãos e irmãs, a abrirem as suas Bíblias no primeiro capítulo de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Vamos identificar quem são esses espíritos. Hebreus, capítulo 1, versos 13 e 14, dizem assim: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Então o verso 13 introduziu a figura dos anjos. E no verso 14 complementa: Não são os anjos, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Notou, querido irmão, querida irmã? Espírito são também os anjos, espíritos ministradores. Voltando em Apocalipse 1, nós temos aqui as figuras de todos os anjos que estão ao redor do trono de Deus. 7 espíritos representam a totalidade dos anjos, que ministram em favor de todos aqueles que, como vocês, hão de herdar a salvação alcançada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Para encerrar essa parte, então, de identificação dos remetentes dessa carta que vai às 7 igrejas, nós temos Deus o Pai, temos Jesus Cristo e temos também a presença dos anjos. E mais uma vez se repete, mais uma vez, Deus parece fazer questão de assinalar que Ele, o Pai, Jesus Cristo, os anjos, e João aqui, como membro também, que foi daquelas igrejas, que todas essas são pessoas, e fosse o Espírito Santo uma pessoa, independente do Pai e do Filho, e certamente constaria aqui desse rol de remetentes dessa carta. Deus diz implicitamente, Deus fala nas entrelinhas do Apocalipse, que uma terceira pessoa não existe na configuração da divindade. Somente o Pai e o Filho
Esses sim são pessoas dignas de adoração. Irmãos, nós vamos falar agora dos destinatários. Já identificamos os remetentes. Cumpre-nos agora falar dos destinatários dessa carta. E o verso 10 de Apocalipse 1 vai falar quem são eles. Verso 10 e verso 11. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. João diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No dia do Senhor, João teve uma revelação vinda da parte de Deus. Por dia do Senhor aqui, devemos entender que João estava no dia de sábado, porque esse, desde os dias da criação com Adão e Eva, esse sempre foi o dia do Senhor. Esse foi o dia que os discípulos e que a igreja apostólica observavam, mesmo depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz. Ao ascender ao céu, durante os 40 dias em que aqui permaneceu na terra, dando instruções da comissão evangélica que a sua igreja tinha, em nenhum momento Jesus abrogou, em nenhum momento Jesus revogou a observância do 7º dia, o sábado. A igreja apostólica, tanto Paulo como os demais irmãos, Pedro, João, Filipe, eram guardadores do sábado. Não foi senão depois da atividade de mudança doutrinária que ocorreu na Idade Média, que os cristãos, por força da tradição, deixaram de guardar o sábado para observar o domingo. Foi na época de Constantino que se introduziu o decreto dominical. Foi nessa época que houve a mudança do sábado para o domingo. Irmãos, acompanhem comigo que essas 7 igrejas, então, foi dado o nome a cada uma delas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nos próximos estudos que teremos, nós analisaremos cada uma dessas cartas, porque cada uma dessa igreja que recebeu o nome aqui tem uma mensagem especial. Hoje nós estamos apenas na introdução. Eu quero dirigir vocês ao capítulo 22 do Apocalipse e quero ler junto com vocês o verso 16. E ele diz assim: acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Veja, Deus, por meio de Jesus Cristo entregando ao anjo, e o anjo entregando a João, finalmente, tinha o objetivo de, por meio dessas palavras, entregar uma mensagem às igrejas. Nós vimos que João assinala aqui 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia. Seria essa mensagem das 7 cartas às 7 igrejas limitadas às igrejas do tempo de João? Veremos isso, irmãos, no que diz o verso 19, Apocalipse capítulo 1, verso 19. Jesus diz assim a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. É claro que Jesus Cristo, por meio dessas palavras, deixa estabelecido que a mensagem aqui declarada a João não se limitaria somente ao seu tempo, senão que se estenderia às igrejas de todas as épocas. E quando digo todas, estamos nos valendo da simbologia do número 7. Como nós vimos, o número 7
representa totalidade. Vemos isso, por exemplo, na semana da criação. Quantos dias foram os dias da semana? 7 dias. O número 7 representa totalidade. 7 igrejas, portanto, representam todas as igrejas. Não somente as igrejas da Ásia, à época de João. Essas cartas tinham uma aplicação para aquele presente. Elas se destinavam especificamente àquelas igrejas da época de João. Não obstante, essas cartas, a mensagem que elas abrigam, se estendem durante o tempo e não perdem o seu poder, o seu valor, mesmo passadas aquelas igrejas, no começo da igreja apostólica. Então, irmãos, 7 igrejas significa que essa mensagem abarca o período desde o momento em que a revelação é dada, até a igreja dos últimos dias, os 144.000, os últimos que estarão vivos nessa terra, em relação à volta de Jesus Cristo. Nós vamos agora seguir no nosso estudo e nós vamos falar sobre o conceito de igreja, porque aqui se fala de 7 igrejas. O que é igreja? É necessário que isso fique bastante claro para todos nós. Nós temos que diferenciar igreja de, por exemplo, casas de culto. Casas de culto não necessariamente são igrejas, sabia disso? Igreja, segundo o conceito bíblico, não é um lugar 4 paredes, ou seja, qualquer outro edifício físico. A instituição igreja não é especificamente isso, dentro do conceito bíblico. É claro que hoje a gente vive dentro de um conceito no mundo, quando a gente fala corriqueiramente, digo no mundo, não no mundo ímpio, digo no mundo, na nossa vida cotidiana. Hoje é dia de ir para a igreja, logo nós associamos o ir à igreja em visitar um templo, né? Hoje tem uma programação especial na minha igreja, e as pessoas logo imaginam que igreja é um templo físico. Jesus Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei no meio deles. Pensem comigo, o que importa mais? Um lugar maravilhoso, um templo magnífico, seja ele com paredes de ouro de repente, sem a presença de Jesus Cristo? Ou importaria de repente a reunião numa choupana, humilde e rústica, mas aí sim, com a presença de Jesus Cristo, ele sendo invocado e ele presente ali junto com esses crentes? O que é mais importante? Esse primeiro exemplo de um templo magnífico ou um lugar rústico com a presença do Mestre e aquele outro templo sem a presença dele? É claro, não há dúvidas. O que vale a presença é o fato de invocarmos a Jesus Cristo e ele se manifestar em nosso meio. É por essa razão que no conceito bíblico, igreja são pessoas. Quando as pessoas se associam na fé do Senhor Jesus Cristo, quando as pessoas invocam esse Salvador para que lhes assista ao culto, ali temos a configuração de uma igreja. Igreja são pessoas. E é claro que, por medida de organização, a igreja possui uma casa de culto. Essa casa de culto é para facilitar os trabalhos, é para organizar as formas de evangelismo, o crescimento da igreja, o lugar público para que outros visitem. E aí está a casa de culto, pode celebrar o local da igreja. Mas a igreja, isso fique estampado para todos vocês. A igreja é a associação dos irmãos e irmãs na fé do Senhor Jesus Cristo. Enquanto casa de culto, aí sim é um templo. Então, dessa forma, essa carta em Apocalipse, ela é destinada a pessoas, muito mais e antes do que as instituições. É claro que ela se dirige às mais variadas denominações evangélicas, não tenha dúvidas, mas primeiramente ela se dirige para você que nos assiste e que vai nos assistir, e a mim também como pessoas. Quando nós vemos que Deus dirige uma carta a nós, não como instituições, porque Deus não está olhando nós debaixo de um rótulo.
Deus está nos olhando individualmente. Perguntaríamos, será que Deus nos conhece individualmente? Ou será que Deus nos conhece como instituição? Eu quero ler com vocês alguns versos bíblicos que vão ensinar se Deus olha para cada um de nós como instituição ou se olha para cada um de nós como indivíduos únicos nesse universo. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Jesus Cristo diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Essas palavras foram pronunciadas por Jesus Cristo. Mas aí diriam os irmãos e irmãs que nos acompanham: bom, mas você acabou de dizer que aquele que é, que era e que há de vir é Deus, o Pai. Mas agora você diz que é Jesus Cristo. Há confusão nisso? Não há confusão nisso. Há uma coisa que é necessário que todos entendam. Jesus Cristo declara por meio desse verso a plenitude da sua divindade. Não há prejuízo em Jesus se pronunciar com as mesmas características que Deus, o Pai, porque foi da decisão do próprio Deus que cetro de equidade fosse o cetro de Jesus Cristo. De forma que, onde Jesus Cristo está e as suas palavras, o que ele pronuncia, equivalem, sem nenhum prejuízo, às próprias palavras de Deus, o Pai. Então Jesus Cristo, quando diz que ele é aquele que é, que era e que há de vir, ele não tem por usurpação o ser igual a Deus. Em nenhum momento ele faz isso. Aqui se afirma sim a sua natureza divina, a sua essência que é única com o Pai. E Jesus Cristo é o único no universo que tem a essência de Deus. Jesus Cristo, ele é Deus em essência e ele se fez homem para a nossa salvação, mas não abandonou, porque isso era impossível, da sua natureza divina. Ele combinou, enquanto homem, a sua natureza divina com a natureza humana. Uma pessoa tão poderosa assim, esse é o remetente, é Jesus Cristo escrevendo uma carta para nós. Ele que conhece o fim desde o princípio. Pode ele não nos importar com todos nós? Será que Jesus Cristo não nos conhece individualmente? Foi na cruz do Calvário a maior demonstração de amor que esse universo já viu. E ele fez isso por nós individualmente. Devemos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Ele é Salvador do mundo, sim, mas nós devemos crer que ele é nosso Salvador individual. E há grande força nessa mensagem. Diz o verso 12 e o verso 13 o seguinte, Apocalipse capítulo 1, acompanhe comigo essa leitura. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, João, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. João está tendo aqui uma revelação quando ele olha para Jesus Cristo, encontra Jesus Cristo em um lugar especial. Olha, Jesus Cristo poderia estar aqui do lado da árvore da vida, poderia estar aqui do lado do rio puro que emana do trono de Deus, poderia estar aqui ao lado de Moisés, ao lado de Elias, mas há aqui uma importante mensagem ao caracterizar a presença de Jesus Cristo no meio de 7 castiçais. Vamos entender o que isso significa. Quando João tem um encontro com Jesus Cristo, João tem esse encontro no lugar santo, do santuário celestial. Nós já estudamos aqui em algumas oportunidades. Se você tem acesso a esses estudos, lá no nosso canal no YouTube, ou também na nossa página mesmo, minutosdofim.com, na parte de vídeos e estudos, lá nós falamos que o santuário terrestre é uma alegoria do santuário celestial. E o lugar na terra que possuía um candelabro com 7 focos, 7 fachos de luz,
era o lugar santo do santuário terrestre, mostrando assim que no lugar santo do santuário celestial era o lugar em que Jesus Cristo estava no momento da revelação dessa mensagem a João. Deus está nos dando um alerta aqui, de que existe um santuário celestial no céu e de que os seres humanos, para o seu próprio benefício, não podem ignorar essa grande verdade. Há força, há poder, há bênçãos na mensagem do santuário celestial. Ela é, em verdade, um dos pilares da nossa fé. E aqueles que querem acompanhar Jesus Cristo passo a passo devem enxergá-lo em seu ministério sacerdotal dentro desse santuário. É isso, irmãos, o primeiro alerta que temos nessa mensagem de quando João se depara com Jesus Cristo. Bom, mas vamos adiante. Se fala aqui de 7 castiçais de ouro. O que são esses 7 castiçais? O que eles aqui representam? Porque é no meio deles que Jesus Cristo está caminhando. Acompanhe comigo a leitura do verso 20, pois esse verso vem trazer luz sobre esse assunto. Apocalipse capítulo 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Preste atenção agora. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Que mensagem maravilhosa! Nós olhamos pelo relato da Bíblia, em Atos, que Jesus Cristo ascendeu ao céu no 40º dia, depois de sua morte, depois de sua ressurreição, E nesse momento, foi quando Jesus Cristo estava tão longe da terra agora. E será então que Jesus Cristo longe da terra, as suas afeições estariam longe dos homens? Já sabemos, 7 igrejas representam a totalidade das igrejas, a totalidade das pessoas que invocam o Senhor Jesus Cristo. 7 aqui, o Apocalipse mostra Jesus Cristo caminhando entre os seres humanos que professam o seu nome. Se os 7 castiçais são as 7 igrejas, e se as 7 igrejas são a igreja de Jesus Cristo, esteja ela onde quer que esteja, porque aqui não está assinalado o nome de uma denominação, aqui não está colocado um estandarte, está colocando aqui aqueles que são sinceros, aqueles que são leais. Jesus Cristo passeia em redor daqueles que lhe recebem como legítimo e único Salvador. Jesus Cristo acompanha cada um deles. Jesus Cristo pesa os exercícios devocionais de cada um de nós. Não pensem vocês que Jesus Cristo, longe como está fisicamente no céu, está longe de nós, porque isso não está. A palavra de Deus aqui apresenta que Jesus Cristo caminha dentro da sua igreja. Jesus Cristo é o grande hóspede, e Ele, o grande dirigente da sua igreja, e Ele está com cada um dos seus filhos, abençoando, provendo as necessidades, trazendo consolo, uma palavra de força, uma palavra de inspiração. Apocalipse capítulo 1, portanto, mostra um Salvador, Jesus Cristo, preocupado com o bem-estar espiritual de todos os seus filhos. É no meio da igreja que Jesus Cristo passeia. Esse, semelhante ao Filho do Homem, ele se apresenta a João como o grande pastor. Ele sim, o grande cuidador das suas ovelhas. Esse, o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. É uma mensagem de amor que essas cartas às 7 igrejas, que estudaremos nas próximas semanas, é a mensagem de um Salvador que ama, que vem ser apresentada a todos nós. É um Salvador que deu a sua própria vida para depois tornar a tomá-la. É esse que, o primogênito dos mortos, esse, o justo que morreu pelos injustos. É dentro deste olhar que devemos enxergar todas as mensagens aqui que são dadas em Apocalipse. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos e irmãs, que na sequência dos estudos que teremos nas próximas semanas,
é importante entendermos a estrutura que as cartas são escritas. Elas seguem mais ou menos um padrão. Jesus Cristo conhece a todos nós e por meio dessas mensagens vem alcançar o nosso coração. Essa mensagem, algumas delas podem nos servir como luvas. Elas relatam, entendam isso, alguns espectros temporais que essas mensagens têm. Elas serviam para aquelas pessoas da época. Elas também demonstram o andar da igreja durante a história, de maneira que hoje nós estamos na última igreja, a 7ª igreja, Laodiceia, já adiantando um pouquinho o assunto das próximas semanas, e também representa situações espirituais individuais, porque essa igreja pode representar momentos da nossa vida espiritual, para a qual essa mensagem nos cai como uma luva, como uma mensagem de orientação. A estrutura que essas mensagens têm é a seguinte. Ela sempre inicia-se dizendo: escreve ao anjo da igreja. No Apocalipse, quando nós olhamos anjo, pode representar duas coisas. Pode representar tanto um anjo, um ser angelical, como pode representar um mensageiro, porque a palavra anjo representa mensageiro. E mensageiro são, de maneira especial, os pastores que receberam esse encargo, essa função. Essa mensagem não é só para os pastores, é para toda a igreja. É para todos aqueles que são mensageiros, porque todo aquele que recebe a Cristo tem o espírito missionário, portanto é mensageiro. Nessas primeiras palavras, se coloca sempre uma característica de Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo apenas para ilustrar. Acompanhe Apocalipse 2, verso 1. A palavra diz assim: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Percebam que aqui na introdução à carta à igreja de Éfeso, está se retomando uma característica de Jesus Cristo, para introduzir a mensagem. E assim sucede com cada uma das outras 6 igrejas. Apocalipse 2, verso 8 diz assim: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E assim por diante. Sempre no início de cada uma dessas mensagens se enaltece uma característica de Jesus Cristo, para reafirmar que é Ele o originador dessa mensagem. Bom, essa é a primeira parte, a estrutura de cada uma dessas mensagens. Identificação, uma nova identificação do remetente, o destinatário, que somos nós, e aí vem a mensagem. E hoje não será o objetivo esmiuçar cada uma delas, é o que faremos programa a programa nos próximos estudos. E por fim, há uma bênção. Essa é a parte especial. Cada um desses participantes, o Apocalipse nós falamos hoje, ele é um livro de bênçãos. Deus assinala uma bênção especial ao final de cada uma dessas cartas. Por exemplo, vamos nos valer de Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Uma outra promessa, para efeitos de ilustração. Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E assim vai se seguir. Ao se encerrar cada uma das cartas, há uma bênção para essa pessoa que é o destinatário dela. Interessante notar que essas promessas de vitórias, essas bênçãos, são colocadas de maneira singular. A palavra de Deus sempre diz: ao vencedor, aquele que vencer, colocando que a luta que nós enfrentamos é uma luta individual. E com Cristo Jesus devemos vencer individualmente. Vencendo individualmente para que os indivíduos que vencem individualmente vençam como povo. Deus coloca aqui você, querido irmão e irmã que nos acompanha e que nos acompanhará, Deus coloca você como aquele
para quem Ele deseja dar uma vitória. Deus coloca você como o recebedor possível dessa promessa. Quem vai receber ou não receber? Quem tomará essa decisão? Não é Deus, porque Deus deseja entregar essa bênção. Quem tomará essa decisão será você, se aceita ou não aceita Jesus Cristo. O estudo das 7 igrejas é um estudo que procura mostrar para os cristãos que há em Jesus Cristo vitória. Deus não diz pela nossa palavra que nós seremos vencedores. Deus nos diz pela sua palavra que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus não ignora as nossas lutas individuais. Ele sabe cada uma delas. Afinal de contas, Jesus Cristo, Ele é um com o Pai e é um irmão também em nossas aflições. Ele conhece as nossas lutas, as nossas provas, as nossas dificuldades. E esse Jesus Cristo tem todo o desejo de colaborar com a nossa vitória. Afinal de contas, é pelo Espírito Santo, Jesus Cristo em nós, que nós venceremos os pecados e receberemos esse dom da vida eterna, esse dom gratuito. Para você que nos acompanha, quero nesse momento fazer um apelo, pedir que você veja esse Jesus Cristo como uma pessoa que ama, como um Salvador que está presente na sua vida e como aquele que deseja te abençoar com aquilo que você precisa, aquele que tem sonhos que são maiores e muito melhores do que nossos sonhos. Jesus Cristo esse que tem soluções que são sim eficazes para o momento em que tanto necessitamos. Esse Jesus Cristo que até mesmo o seu silêncio ou quando diz não são soluções eficazes para os nossos problemas e resposta satisfatória para os nossos pedidos. Que esse Jesus Cristo seja a pessoa que te guie nessa série de estudos que teremos nas próximas semanas. E essas pessoas que aqui estão, seja Renan, seja Lucas, seja o Altair, o Rodrigo, qualquer um dos que estão nos bastidores nos auxiliando nesse projeto, qualquer um dos irmãos que estão também nos bastidores, a quem agradeço todos os trabalhos, porque sem eles não poderia estar aqui. Esse Jesus Cristo seja a pessoa que venha nos dirigir para que a sua vida seja abençoada. Que você receba esse Salvador na força do seu poder e assim usufrua dessas bênçãos. Eu quero, junto com você, nesse momento, levá-los a uma palavra de oração para que Deus possa abençoar as suas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Santo Deus, que habita nos céus, toda a honra e toda a glória. E ao nosso Salvador Jesus Cristo, seja dada honra e glória por todo o sempre. Senhor Jesus, eu apresento a vida dos Teus queridos filhos e filhas, para que tomem suas mãos e venha abençoá-los. Derrama as Tuas bênçãos. Pai, peço que em nome de Jesus, lembra-te, Pai, da vida de cada um deles e de suas famílias e venha abençoá-los. Não tenho dúvidas, porque assim a Tua palavra revela, que o Senhor conhece cada um deles como se fossem um único nesse universo. Abençoa para que eles se vejam que entre eles é como se houvesse apenas eles, filhos e filhas, Jesus Cristo e o Senhor. Isso mostra o Teu terno cuidado e o Teu desejo em nos salvar. Senhor Deus, nos abençoa, nos guarda, concede as Tuas bênçãos que precisamos, a principal delas, o perdão dos pecados. Isso pedimos, não no nosso nome, porque não temos méritos, mas no nome de Jesus Cristo. E a Ele glorificamos e reputamos todas as coisas boas que temos, Ele sendo o benfeitor que nos proporciona tudo isso. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Excepcionalmente, no programa de hoje, esse foi um programa gravado, que Deus possa te abençoar. Teremos um encontro com a verdade presente, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na próxima semana. E aqui eu quero deixar um grande abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelas suas participações, e lembre-se, o programa está aqui para servi-los. Mais uma vez, um grande abraço, canal Minutos do Fim, levando a verdade presente para o seu lar.